Com certeza você já ouviu falar sobre arquétipos. O próprio nome arque, esse prefixo, significa principal e tipo está relacionado a uma característica. Então, fazendo a junção, arquétipo nada mais é do que um símbolo, é uma tipagem, vamos dizer, principal, uma característica principal, um simbolismo, mas é mais do que mero simbolismo de alguma coisa. É a essência daquilo que nós gostamos ou aquilo que nós queremos cocriar ou ativar na nossa vida. Os arquétipos são relacionados a figuras, a imagens, a símbolos, a animais que remetem a um sentimento. O sentimento ele é muito pessoal, ele traz alguma coisa subjetiva para nós, mas o importante é que você acessar essa emoção, aquilo que você quer cocriar. O arquétipo pode ser explicado pelo pensamento coletivo, pela egrégora que se criou em comum em prol de alguma coisa. E a indústria, o marketing, ele explora muito bem o arquétipo. Grandes empresas têm marca têm nas suas marcas logotipos, tem símbolos poderosos, que aqueles símbolos foram validados há muito tempo. Então não se deixe enganar. Tudo foi feito para transmitir uma sensação, uma emoção para você comprar, para te trazer uma mensagem, mesmo que seja subliminar. Então a indústria, o marketing, ele faz uso muito desse recurso para vantagem própria, para impulsionar suas vendas, para aumentar, para crescer seus negócios. Então é uma ferramenta que você pode usar, não precisa ficar somente no poder dessas grandes corporações, dos grandes estrategistas. Mas a questão é não só usar, mas como usar, como ativar esses arquétipos. Porque muitas vezes, nós pedimos um arquétipo, ou queremos ativar um arquétipo de águia, por exemplo, um arquétipo muito poderoso. E muitas vezes a gente não entende as implicações desses arquétipos. Será que não está muito fora do seu contexto, daquilo que você quer, vamos dizer assim, mudar da água para o vinho? Então, faz-se necessário pensar sobre isso. Se nós estamos pedindo algo que está muito além da nossa capacidade. Com certeza, você pode ativar qualquer arquétipo na tua vida, você não só quer, mas você merece o melhor. Mas você precisa ter o quê? Tomada de consciência. É a mesma coisa, tudo na nossa vida é tomada de consciência, você ter consciência daquilo. Muitas vezes, eu quero modelar, vamos dizer assim, modelar um milionário. Mas se você vive em extrema dificuldade, sempre ganhou ali, vamos dizer, 1, 2, 3 salários mínimos por mês, durante a vida inteira. E do nada você quer modelar um milionário. Pior ainda, quando você quer modelar um bilionário, você vê, por exemplo, Jeff Bezos, você vê aí, por exemplo, o Elon Musk. Você fala, essas pessoas têm dinheiro, bastante dinheiro, eu quero ser igual a elas. Mas você está vendo somente a superfície, você só está vendo as consequências, mas toda a trajetória, toda a escalada de sucesso, a gente não vê por trás o que aquela pessoa passou, o processo em si. Mas a gente só quer o quê? O topo do pódio. A gente só quer as consequências, a gente só quer o ato final, mas a gente não quer trilhar o processo. Muitas vezes nós solicitamos a Deus, solicitamos eu quero determinado emprego, relacionamento, eu quero manifestar dinheiro, eu quero uma coisa melhor para a nossa vida. E está tudo bem, tá tudo certo, e é isso mesmo. Só que o que acontece? Tá, Deus fala assim, você quer? Quer. Então vai mandar o quê? Desafios para você. Porque o desafio serve para testar se você realmente quer aquilo, além do fato de não só testar, mas te preparar para aquilo que você quer. Para você ter tomada de consciência. Senão você vai ser igual aquele ganhador de Mega Sena, que ganha um prêmio, gasta, fica vivendo 2 meses como um rei, depois perde todo o dinheiro, ou esbanja, ou não aplica, né? É que nem aquele escravo da ilustração de Jesus, que foi
foi dado para ele, né? Conforme a sua capacidade, um talento, né? São 3 escravos, aquela história não diz, aquela parábola não diz. Um recebeu 5 talentos, outro recebeu 3, outro recebeu 1. Mostrando o quê? Que cada pessoa tem uma capacidade, mas Deus confia que cada um conforme a sua capacidade e quer e deseja que você transborde, que você prospere, que você multiplique. Então a vida é sobre multiplicar, não é sobre dividir. Muitas vezes fala, a gente tem que dividir com as pessoas. Não, 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 não. A gente tem que multiplicar para a gente ser uma bênção aí sim na vida de outras pessoas. Mas aquele escravo, ele não tinha consciência, aquele que recebeu um denário. Aquele que tinha menor capacidade. E ele recebeu, e o que ele recebeu, ele não multiplicou. No final das contas, o que aconteceu? Ele perdeu aquele denário, foi tirado e foi dado para os outros. E não é o que acontece hoje no mundo? As pessoas que têm mais capacidade, que conseguem gerir, que têm consciência, ele tira até mesmo daquele. Aí quando isso acontece, as pessoas tendem a culpar a quem? Tendem a culpar a outras pessoas, o mundo, os ricos, os políticos. Ah, o mundo é injusto comigo, mas não sabe que o que foi confiado nela. A vida que ela tem hoje é uma somatória de todas as ações, de tudo que aconteceu na vida dela. Então, ter cuidado, ter cautela naquilo que a gente quer, assim, arquetipar na nossa vida. Nem sei se tem esse verbo, né? Mas então é como arquétipo. Você quer um arquétipo de alguma coisa que está num nível muito acima da tua realidade, tome cuidado. Na hora que você receber, é proporcional ao desafio. Então, você pede um arquétipo de águia, por exemplo, o que é pedir, na verdade? É você ativar esse arquétipo. Agora eu quero ter uma visão de liderança, agora eu quero olhar para frente, agora eu quero dominar. Você pode ver que as principais nações aí têm arquétipos de animais muito poderosos, né? Porque é essa a ideia. É a ideia do líder, é a ideia de que está no topo de cadeia. Mas você sempre foi base da pirâmide. E do nada você quer. Então, o mais lógico aqui é você ter uma escalada gradual. Não, vou ter um arquétipo de outros animais ou de outros símbolos, né? Até eu ter tomando consciência, até entender todo o processo. Lógico que tem arquétipos que nós devemos evitar na nossa vida. O arquétipo do papagaio, que fala demais, não executa nada. O papagaio, ele não fala, ele só repete. A gente não quer ser repetidor. Não saber aquilo que nós estamos falando. Ou da tartaruga, né? São arquétipos que realmente, né, são atrasos, que envolve lerdo, não executa, né? Mas existem alguns arquétipos aí que nós podemos estar ativando, né? Tem o arquétipo da Cleópatra, por exemplo, né? Arquétipo não envolve só animais. O arquétipo da Cleópatra está muito relacionado ao magnetismo. O magnetismo, ele é muito importante na nossa vida, porque sem magnetismo, sem essa energia magnética, o próprio Napoleão Hill fala sobre a energia do sexo. Infelizmente, o sexo hoje, a libido, ela está muito mal interpretada. As pessoas têm perdido, dando vazão à sua energia sexual de uma maneira não congruente, de uma maneira ilícita, de uma maneira errada, que drena a sua energia, te coloca numa situação muito pior. Aí você tem que colocar mais energia para resolver essa situação e você não consegue resolver, você acaba entrando numa cadeia de efeitos, de sequências na tua vida que você não consegue sair. Então, quando você tem o magnetismo da energia sexual, você pode usar isso de uma maneira para atrair circunstâncias na tua vida, abrir uma oportunidade, você fazer network. A Cleópatra tinha isso muito bem. Quando a gente imagina a Cleópatra, por exemplo, a gente só pensa no lado sensual ali, que ela teve ali um relacionamento, se não me engano, foi com Marco Antônio, um dos generais romanos, mas ela foi uma figura de grande liderança que se sacrificou para o seu povo, que tinha um magnetismo, que fazia conexões, network, liderança, empoderamento feminino é muito importante. Inclusive, homens podem arquetipar
a Cleópatra. Se não quiser, acho que é uma coisa muito feminina por causa do paradigma pessoal, pode ter como arquétipo outras figuras, outros reis aí da história, mas é importante. O arquétipo do alquimista também, né? Que são os magos, né, da Idade Média, que transmutavam ali, que a ideia era buscar a pedra filosofal, transmutar o chumbo em ouro. Essa é a ideia do alquimista, você mudar a perspectiva, você mudar a visão da tua vida, transmutar, transformar aparentes dificuldades de chumbo em oportunidades, em ouro. Em vez de você ficar reclamando, você vê joias, você vê tesouros em oportunidade. O que esta circunstância, o que esta situação, este momento presente quer me ensinar? Então aí você está no ponto de ressignificar. E quando você ressignifica, você encontra o tesouro, você encontra o baú, você encontra oportunidade, onde a maioria das pessoas só via dificuldades. Isso acontece quando você usa o arquétipo do alquimista na tua vida. O arquétipo, por exemplo, do elefante. Em muitas culturas, o elefante está relacionado à prosperidade, à divindade, principalmente na Índia, mas no geral está relacionado à sabedoria, à resiliência, à força, a como se a paciência para o processo. Muitas vezes a gente já quer a etapa final, a gente quer pular essas etapas, não quer viver o processo. Então o arquétipo do elefante ele é muito importante por isso. Como que você pode ativar esses arquétipos que você escolhe, você fala, não, agora eu quero ativar, por exemplo, cavalos, né, que está relacionado também à questão de gerência, gerenciar, você ter cargos de responsabilidade como vigor, né, diversos outros tipos de arquétipos. Procure primeiramente estudar aquilo que você quer. Você pode arquetipar animais, pessoas, personalidades, aquilo que você, a característica principal de cada pessoa. Então cada arquétipo tem uma característica principal. Ela tem várias características, vários predicativos, mas tem uma característica principal. E essa característica principal que você quer ativar, você tem que estudar, você tem que meditar, parar para pensar, modelar. Então você acaba tendo um processo aí implícito de modelagem quando você está fazendo o arquétipo, por exemplo. Eu quero arquetipar a Cleópatra, por exemplo. Como que a Cleópatra fazia, como resolvia os conflitos. É parar realmente para estudar um pouco a história e modelar o jeito, como as pessoas faziam, é fazer praticamente uma modelagem mesmo. Então você tem que parar, estudar. Você pode colocar símbolos, né? Por exemplo, tem muitas pessoas que têm um símbolo, tem os arquétipos da águia, né? Tem o arquétipo do elefante, que está relacionado à prosperidade, de cavalos. Né? Preste atenção. A partir de hoje você vai prestar atenção quando você estiver assistindo, muitas vezes, um vídeo de uma pessoa famosa, de uma pessoa que tem certa magnetismo, que é uma pessoa que tem certa influência sobre a pessoa. Dá uma olhada se no fundo não tem alguns símbolos, né? Muitas vezes aquilo é arquétipo, né? E ela coloca ali e está conversando com a assistência subliminarmente, né? Está passando uma mensagem, está passando um contexto. E às vezes a gente não entende conscientemente, mas o nosso inconsciente está vendo, está captando. Né? Isso até mesmo sons, músicas, tem sons ali secundários, né? Para reprogramar a mente de quem escuta para alcançar um determinado objetivo. O arquétipo tem essa característica, né? Esse caráter visual muito poderoso. Então, se você quer, por exemplo, coloque papel de parede, né, no seu celular, no seu computador, daquela imagem que você quer. Tire um tempo por dia para pensar nesse arquétipo. E eu vou deixar aqui embaixo um plano para arquetipar o alquimista, que está relacionado a transmutar, você mudar seu modo de pensar, ressignificar,
de dificuldades, aparentes dificuldades em oportunidades, para você também usar o arquétipo da Cleópatra, usar mais o seu magnetismo, saber ter essa ponte, saber lidar com pessoas, né? Ter esse feeling de liderança, e também do elefante, sobre paciência, força e boa sorte. Então, eu vou deixar um plano aqui embaixo para você imprimir, ou para você deixar mesmo aí no seu celular, mas é para você ver. É um plano que eu vou usar aí para esses 3 arquétipos, você trabalhar junto, semanalmente. É um plano que deve durar aí um mês. Então, envolve o quê? Envolve você se autoavaliar, você tomar nota daquilo que você precisa mudar, meditar, e objeto de estudo mesmo, para você ativar esses 3 tipos de arquétipos, que são... eu separei esses 3 tipos, porque nosso curso aqui é sobre a lei da atração acelerada, para você ativar, você atrair boa sorte, prosperidade na tua vida. Porque muitas vezes a gente quer receber, mas o que a gente vai doar? Aquilo que a gente vai retribuir. Então a gente tem que se colocar na posição de quem já é merecedor. Você tem que se sentir merecedor e não só sentir, mas agir. Existe aquele ditado que todo mundo já está falando, que é praticamente aí um chavão. Primeiro você começa, depois você se torna, né? Então é justamente sobre isso. A gente vai começar e vai co-criar a nossa realidade, e os arquétipos é uma ferramenta muito poderosa para você modelar, para você pegar essa energia na tua vida, da realidade que você deseja mudar. E você está aqui para quê? Para você evoluir, experienciar e transbordar, se reconectar com a sua divindade e explorar toda a sua energia. Você tem uma energia pulsante, o seu espírito está querendo soltar, mas você muitas vezes está comprimindo. Você mesmo está se comprimindo pelo seu ego, pelas suas crenças, muitas vezes não são suas, que você adotou como sendo sua crença, mas você pegou de outras pessoas, você pegou do seu pai, você pegou da sua mãe, você pegou do seu professor, muito menos de você, da sua essência. Então tá na hora de você mudar, você viver o extraordinário na tua vida. Baixe o plano de estudo e possa estudar sobre outros tipos de arquétipos também, né? Não fique só limitado com esse. Esse aqui é um plano que eu vou deixar para você praticar aí durante um mês, você ativar a prosperidade e atrair a boa sorte na tua vida.